Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao Gymcast. Hoje nós estamos com a Laura Remídio, a nossa representante feminina no mundo das cripto, e ela vai falar um pouquinho aqui da história dela, da relação dela com o mercado de criptomoedas, e espero que vocês gostem, pessoal. Bom, Laura, primeiro, conta um pouquinho da sua carreira, para o pessoal entender qual que é o seu background e o que te trouxe para o mundo cripto. Tá, joia. Vamos lá, Edu. Eu tenho já experiência no mercado financeiro, comecei no mercado tradicional, em bancos, trabalhei em grandes bancos, e depois fui para a seguradora norte-americana, passei por essa questão de proteção patrimonial, e desde 2018 eu trabalho nesse mundo cripto. E, assim, as pessoas têm se interessado bastante. Lá em 2018 ainda era bem diferente de hoje, né? Agora, em 2021, as pessoas já conhecem mais, sabem do que estão falando. Quando eu entrei em 2018, era tipo, você é louca ainda. Por mais que as pessoas já conhecessem mais, né? Mas meu primeiro contato com cripto foi em 2014. Um amigo meu chegou e me falou, Laura, tô conhecendo aqui uma moeda, chama Bitcoin. Você conhece 2014? isso? Você falei, comprou bastante? Não, eu falei, que é isso? Você é louco. Era tipo R$3.000 um Bitcoin. Eu falei, não que vou isso, mexer né? com isso é coisa de doido. 3.000 um Bitcoin? O que é isso? Arrependimento, né? Até hoje a gente sempre fala, né? O maior arrependimento que a gente vai ter é não ter comprado mais. E é o que eu tive lá atrás. E desde 2018 eu venho trabalhando com isso, as pessoas estão buscando bastante, e eu senti que desde o ano passado, com a questão da pandemia, os clientes estão buscando muito a questão da criptomoeda, mudou muito o perfil do investidor. As pessoas que antes eram só os mais arrojados, que buscavam essa questão da cripto, com a pandemia, quando teve o aumento do Bitcoin, ele ficou mais aí na mídia, as pessoas começaram a buscar e estão gostando, né? Hoje todo mundo quer ter um pezinho na cripto, né? Tenho, sim. Tenho amigas que em 2018, quando eu falei a primeira vez, falaram, você é louca? Vou colocar alguma coisa nesse negócio aí? Jamais. Vou continuar aqui nos imóveis. E hoje vendeu o imóvel e está no Bitcoin. Inclusive operando. E conversei semana passada até com uma amiga, eu falei, como assim você está operando? Até outro dia você comprava só imóvel. E agora estão gostando mesmo da brincadeira. O pessoal que não entrou no começo nem conta para você que entrou, né? Agora, né? Porque lá atrás, né, o pessoal fala, pô, mas você é louca, o que é isso e tal. Quando eles descobrem, eles começam a operar. E quando você que vai perceber que eles estão no mercado, né? Mas né, eles acabam nem falando para você para não ficar chato, né? E hoje em dia eu vejo, muitas vezes eles sabem até mais moedas que eu. Esses dias mesmo, essa mesma amiga, ela falou, essa aqui de ontem para hoje já deu 70%. Eu falei, como assim? Você está tão por dentro? Agora mudou totalmente. Acorda, a primeira coisa, vê o CoinMarketCap, né? Vê o que aconteceu com as moedas, né? E depois sai de casa, né? Bacana. E fala um pouco do público feminino, até que tem entrado no mercado de criptomoeda, porque o mercado financeiro é um mundo muito masculino, né? É difícil você ver, tem, né, mulheres operando, mas cripto, eu sinto que elas estão começando a fazer parte, querendo entender e ter bastante autonomia. Você tem essa percepção? O que você está achando? Tenho sim. Tanto pela minha carteira de clientes, eu vi essa mudança que antes no mercado financeiro tradicional, mesmo com os seguros, era muito mais para o público masculino. Que decidia também, né? E o poder de decisão sempre era, tenho que conversar com meu marido antes de tomar qualquer decisão. E com a cripto, eu vi, hoje minha carteira é cerca de 50% feminina já está bem balanceada. Que antes eu falava, nossa, o meu público era muito mais masculino. E quando elas veem a questão da cripto, elas estão buscando uma independência, né, financeira também. Elas resolvem sem falar com o marido. Mas o marido sabe que elas compraram, elas colocam a carteira. Tem algumas que não contam, não. Tem algumas que falam, vou fazer aqui, mas não conta para ele, não. Não conta para ele, não. Bem, porque... às vezes o casal, os dois são clientes, mas não quer que o outro saiba. Ou não quer saber a wallet do outro. Não quer que o outro saiba da wallet,
Porque amanhã vai que dá uma bombada aí. A mulher fica rica sozinha. Os dois, fica... Não, mas bacana. Não, isso é uma tendência mesmo. Eu acho que é uma coisa da cripto também, que ela te traz muita autonomia, muita liberdade, né? A liberdade é uma coisa que a gente que mexe com cripto, a gente sente isso muito, né, no dia a dia. A gente não depende de um terceiro para autorizar uma transação nossa, né? A gente compra muito rápido, transfere muito fácil, taxas baixas. Eu mesmo estava fazendo um pagamento aqui pela empresa internacional, via câmbio. Olha, faz 2 semadas. E cadastra, e manda documento, e pede isso, e pede declaração do enviado do imposto de renda, pede um monte de coisa, e eles não pedem tudo de uma vez. É uma coisa que... Eu falei, mas vocês não têm uma política? Não, aqui na mesa de câmbio, dependendo da operação, a gente pede uma documentação diferente. Quer dizer, não tem um processo claro, é demorado, vão cobrar um absurdo de taxa, vai demorar para chegar lá. Quer dizer, quando você vê todos esses empecilhos para você fazer uma simples operação de um pagamento normal, no dia a dia, você pega uma cripto, e a gente também tem fornecedores que a gente consegue pagar com Bitcoin, que eles já aceitam, já emitem nota fiscal, já com o número do Bitcoin lá, da carteira do Bitcoin, na própria nota fiscal. E o pagamento é assim, a gente fez hoje também que aceitava. Era uma agência de mídia internacional. Você aceita Bitcoin? Aceito. Foi 15 minutos, estava tudo resolvido. Do momento que ele falou aceito, para enviar a carteira, para enviar para o financeiro fazer a compra do Bitcoin, para mandar para a carteira dele, foi coisa de 15 minutos, toda a operação fizemos aqui dentro. Então, isso funciona tanto para a empresa quanto para a pessoa física e dá uma liberdade muito grande. Quando você vê as pessoas físicas usando, homens, mulheres, gente do planeta inteiro começa a sentir o que é ter essa liberdade. Uma vez que você experimenta isso, você não quer nunca mais... você não pensa mais no mercado financeiro tradicional como uma coisa que vai ter longevidade. Eles vão ter que se atualizar muito, vão ter que entrar nessa linha aí de modernização, né, de incorporar as criptomoedas nas suas operações, porque senão eles vão ser engolidos pelo mercado cripto. Você tem essa mesma visão? O que você acha a respeito disso? Tenho muito, porque quando eu comecei a trabalhar com cripto, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa questão do câmbio mesmo, porque eu trabalhei em mercado financeiro no banco e a gente tinha que fazer câmbio. E, às vezes, o cliente queria transferir para o filho que mora na Europa e precisava do dinheiro estar lá no mesmo dia. E eu tinha que falar para ele, não, vai demorar 5 a 7 dias para chegar o dinheiro na conta do seu filho. Não, daqui a 5 dias ele almoça, não tem problema. O que é que vai almoçar hoje? Que pressa é essa, né, de almoçar? O cliente queria matar a gente, Sim. Só que não era uma coisa que eu tinha como resolver. É o processo do banco, ele realmente demora. Quando demora 5 dias, ainda tá bom. E quando o câmbio se perdia no meio do caminho, ficava parado na mesa de câmbio, eles não viam que o negócio estava parado. Aí eu descobri porque o cliente via ligar louco porque não chegou ainda o dinheiro. Aí via que o negócio estava parado e a pessoa precisando do dinheiro lá fora. Muito bom ouvir esse seu lado de dentro do banco, como que era a operação, porque realmente é isso. E quando você precisa fazer uma remessa dessa, principalmente valores menores, que às vezes é uma emergência, sabe? Um filho perdeu um voo, tem que pagar uma taxa de remarcação de viagem, e aí? Perdeu o cartão de crédito. Perdeu o cartão de crédito, perdeu a carteira e precisa de alguma coisa, precisa sacar em algum lugar. Isso é realmente quando as pessoas perceberem a facilidade que a cripto traz, começa a ficar praticamente inviável você utilizar o sistema financeiro tradicional. Sim. Uma vez que você conhece a cripto, você vai falar por que cargas d'água eu vou enviar dinheiro para um filho, para um parente, ou fazer um pagamento internacional via câmbio, se eu posso fazer via Bitcoin, via cripto, via qualquer outra criptomoeda. Então, é uma questão que, por muito tempo, os bancos eles tentaram... isso não ia conhecimento do público, né? Trazendo, inclusive... você vê fake news, né? Fake news a respeito disso. Por exemplo, uma das fake news que eu ouço muito é que é utilizado para o crime. Né? Nossa, já tive vários clientes que deixaram de fazer. Se tem uma coisa que é a coisa mais fácil de rastrear, é a criptomoeda. Você tem
todas as transações elas estão gravadas no blockchain, elas são imutáveis e a qualquer tempo você pode consultar. Então, se teve alguma carteira envolvida em algo ilícito, ela começa a fazer pagamentos, em determinado momento, alguém vai passar por uma exchange, uma corretora e vai se identificar. E é só você fazer o caminho reverso, você chega na origem daquela criptomoeda. Então, a gente sentiu uma força muito grande dos bancos tentando pelo medo, né? Impor o medo para a população ficar longe das criptomoedas, né? E aí o trabalho nosso aqui, de toda a comunidade de cripto, era mostrar os benefícios, mostrar. Assim chega uma hora que não dá mais, né? Fica tanta gente sabendo o benefício e falando, entendendo, e ganhando dinheiro com cripto e guardando de forma segura que acaba sendo mais... aí é você tentar parar uma barragem com a mão, não dá. Não tem o que fazer, é irreversível, né? O que a cripto tem feito no mundo. E antes os bancos tentavam passar muito isso esse preconceito, né, de certa forma, com a moeda, porque eles estão perdendo muito, né? Com o câmbio não tem nem comparação. As taxas, o spread que o banco ganha no câmbio e o quanto que a gente gasta hoje para transferir em criptomoeda. E as transações do dia a dia, que hoje a gente ainda não vê muito, mas é uma coisa que vai ficar mais em evidência. A maquininha vai perder, né? A TED, que já está perdendo com o Pix. Sim. Então, e sem falar a questão de investimentos também, né? Que as pessoas buscam a criptomoeda para isso hoje, pela volatilidade, conseguem dobrar até o patrimônio em questão de 1 ano, 2. E isso eu vejo acontecer muito com os meus clientes também. Que a mudança de patamar que tiveram conforme eles foram... se posicionando corretamente em cripto, né? Exatamente. É uma coisa que eu vejo muito nessa linha que você falou, grandes instituições e bancos se preparando para lidar com criptomoedas, e os mais avançados, você vê bancos pequenos que já são inovadores, usando criptomoeda para colateral, para fazer empréstimo, fazendo custódia de criptomoeda em cofres de bancos. Então, você vê todo o sistema financeiro já se preparando para lidar com isso. É como lá atrás que falava que a internet era perigoso porque tinha hacker e como se a gente falasse, não, então não use a internet porque é perigoso, vamos cancelar esse negócio, vamos voltar como era antes, é telefone, é carta, essas coisas, porque internet é perigoso. A gente vai estar dando risada daqui a alguns anos das pessoas que estavam promovendo o medo em relação às criptomoedas. É claro que você tem que ter o entendimento de qual criptomoeda que você está comprando, como que você está exposto, qual que é o nível de exposição de risco que você tem naquele projeto e como você vai fazer a custódia, vai guardar a sua criptomoeda. Porque a liberdade também vem com responsabilidade. Sim. Né? Então, acho que é uma coisa que as pessoas vão começar a ter que entender isso. Acho que é bem por aí. Acho que... Mas é inevitável, como você falou, vai ter daqui a alguns anos, vai estar todo mundo usando, está tudo integrado, assim como todo mundo usa a internet hoje, né? Eu sempre dava esse exemplo da questão da internet, da câmera digital. Há 10 anos atrás a gente ainda usava, né, para tirar foto. Hoje em dia a gente nem usa, só o celular. Imagina a Kodak, né? A revolução aí que aconteceu no mundo de foto. Falando da foto, você sabe que eu tive empresa de foto, né? É mesmo. Não, eu nem tinha pensado nisso antes, quando eu falei da foto. Não, mas foi porque eu tive essa visão. Eu vou te falar que no ano de 2001, eu montei aí o primeiro e-commerce de revelação de fotos online. O que eu estava vendo? Que a tecnologia, ela ia vir as câmeras digitais. Era de filme naquela época ainda. Eu falei, vai ser câmeras digitais. E vieram. Só que quando vieram as câmeras digitais, a Nokia, ela começou a lançar os primeiros celulares com câmera. E aí eu olhei e falei assim, as câmeras digitais vão acabar e vão virar só celulares. O pessoal, imagina, Eduardo, imagina, não sei o quê. Eu tentei fazer um projeto bem interessante na área de foto, pensando isso já com essa premissa, só que eu não tive apoio. E eu não quis bater de frente com o pessoal e acabei não levando para frente o que eu acreditava, né? E foi exatamente isso. O negócio é você enxergar lá no futuro, né, a tendência de hoje, qual que é o desdobramento que ela pode ter no futuro. É a mesma coisa no blockchain. A gente enxerga que você poder transacionar valor
pela internet, que é só com o blockchain que você faz isso, você passa o valor de um lugar para o outro usando essa tecnologia, é algo sem volta. E você vai poder fazer qualquer tipo de transação, seja micropagamentos, seja mandar dinheiro para um familiar que está precisando, seja fazer um investimento internacional, ou seja, pagar uma safra inteira de soja entre bancos, operações interbancárias, coisas astronômicas. Então, a blockchain eu vejo que resolve todos esses problemas e a gente vem participando de congressos, eventos e discutindo isso com muita gente na comunidade de criptomoedas, comunidade de blockchain, e esse é o nosso trabalho. Até por isso estamos no nosso Gymcast aqui, falando disso, para levar esse conhecimento e despertar a curiosidade nas pessoas de começar a olhar, estudar com afinco, porque isso realmente pode mudar o futuro das pessoas. Quem tiver o entendimento da criptomoeda, a gente acredita que pode ter um grande diferencial na construção do seu patrimônio, né? Com certeza. Pode fazer muita diferença, né, na educação dos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu já penso em ter 3, então acho que eu vou montar 3 carteirinhas e colocar um pouquinho de Ether em cada um pouquinho de Bitcoin, pouquinho de DIN. Né? Já começa. DIN, Bitcoin, Ether, Pra não ter 3 erro. carteirinhas. Eu vou falar para minha esposa que a gente pode ter 3 filhos. Porque o quarto não vai ter cripto. Ô, coitado. Não, eu tô planejando 3, né? Vamos montar 3 carteiras, né? Vai que muda de ideia. Já deixa ali a quarta, qualquer coisa divide para os 3. Vai dividir a dos 3, desviar o quarto. Você estava falando aí e eu lembrei de um evento que eu participei de criptomoedas e blockchain há uns 2 anos atrás, e eles já falavam lá que não está exposto a essa tecnologia, essa evolução que a gente está participando, ia ser muito caro. E realmente eu vejo que, mesmo eu investi lá atrás, e eu só arrependo de não ter colocado mais. Porque o quanto eu já teria ganhado, o pouco que eu investi, o quanto já mudou a minha vida, se eu tivesse colocado um pouquinho a mais, era... É exatamente o que você falou. Um trampolim, né? O Goldman Sachs falou há 2 semanas atrás que eles se arrependem de não ter mais exposição em criptomoedas, quando saiu o relatório do resultado dos fundos deles. Eles falam, a gente só se arrepende de não ter posicionado mais em criptomoedas. Então, mas o que eu vejo é que ainda está no começo. Então, as pessoas se posicionando hoje ainda é cedo. Tempo. Ainda é cedo. Porque se você for na rua conversar com as pessoas, quantas tem Bitcoin, tem criptomoeda, tem uma conta numa corretora? São poucas. Poucas. Se eu fosse chutar alguma coisa, eu falaria menos de 1%. Menos de 1%. A cada 100 pessoas, uma, eu tenho, eu uso, tal. Não no nosso meio, é claro que a gente vê muita gente que tem. Mas se você tiver aí um aumento de vezes 10, né? Você vai ter algo próximo de 5%, e mesmo assim são poucas. Então imagina se você tiver esse movimento, o volume de dinheiro que não vai entrar para esse mercado. E quem tiver posicionado hoje vai conseguir colher os frutos dessa valorização. Então, apesar da gente se lamentar de não ter entrado, muita gente se lamenta de não ter entrado a $2.000, a $1.500, teve gente que teve a oportunidade de entrar a $500. Aí eu nem critico pessoas que não entraram abaixo de $2.000, $3.000, porque realmente era um ambiente totalmente desconhecido. Né? Não tem como você falar assim, mas hoje é fácil, é aquele famoso engenheiro de obra pronta, né? O cara, mas isso aqui tá, né? O juiz de jogo finalizado. A questão não dá para criticar essas pessoas, porque você não tinha nem exchange direito, corretoras que fizeram, era uma coisa muito mais realmente uma moeda que rodava no mundo de tecnologia, que quem era muito inteirado por isso tinha conhecimento. Mas agora não. Agora, o maior erro de uma pessoa é ela não entender a fundo o cripto, porque isso pode mudar a vida financeira dela no médio e no longo prazo. Então, hoje, você tem bancos oferecendo fundos de criptomoedas, você tem fundos comprando criptomoeda, você tem family offices e grandes investidores institucionais comprando criptomoedas. Então, quer dizer, é um momento para olhar, entender
e de acordo com as suas possibilidades, se posicionar. Porque a pessoa estando posicionada agora, todo esse mecanismo girando do mercado financeiro vai injetar muito dinheiro na economia das criptomoedas e aí tende a aumentar muito aí a capitalização do mercado de criptomoedas. Então, essa que é a minha crença. Então, eu falo que eu sou sempre feliz no mundo de cripto, porque se está subindo, eu fico contente que está valorizando o meu patrimônio. E se está caindo, eu estou feliz porque é hora de comprar mais. Entendeu? Então, eu acho que e isso vai acontecer por uns bons anos. Aí eu acredito que no mínimo aí 5, 6 anos aí ainda vai ser essa crescente aí de valorização. Amém, né? Eu hoje falei com uma pessoa que me falou, agora tá despencando, estava muito preocupada. Eu falei, não fica, se acalma, agora é o melhor momento para gente, que é a hora de comprar. A gente tem que ter sempre uma reserva em caixa ali disponível para isso, que a gente nunca sabe ao certo quando vai cair. A gente tem alguns indícios, né? A gente escuta algumas análises, a gente tem mais ou menos uma direção, mas tem que deixar essa reserva ali de bate-pronto para esse momento. Né? Isso aqui foi o nosso amigo Elon Musk, né? Que foi infeliz. Ele é muito bom fabricante de carros elétricos, muito bom construtor de foguetes, vai colonizar Marte, mas a criptomoeda deixa pra gente, né? Criptomoeda deixa quietinho, né? Deixa pra gente. A gente promete que não vai fabricar carro elétrico se ele fizer isso. Muito bom. Bom, mais alguma observação assim do mercado? O que você tem sentido do comportamento mesmo do mercado? Você sente esse pânico mesmo? As pessoas têm pânico mesmo quando cai, porque a gente já está acostumado com isso, não altera nada, né? A gente fica até feliz, né? A gente fica só esperando. Nossa. Quando será a próxima grande queda, né? Eu tô com esse dinheirinho aqui guardado aqui, eu vou... Só esperando. Só que eu nem tenho feito mais isso, porque eu vejo todo esse mecanismo acontecendo, que eu tenho uma convicção, né? Acho que tem duas coisas muito importantes, que eu até estava falando com o Fábio no podcast anterior. Uma coisa é você crer, você ter uma crença em cima de algo que você torce para que algo aconteça. É claro que a gente também torce pelo mercado de criptomoedas, mas quando você entende o fundamento, você vê que é um caminho sem volta, que pelo mecanismo que foi feito e como ele é imutável, e a regra está bem definida e ninguém tem o poder de mudar essa regra, você já enxerga que existe um potencial de valorização muito grande em todo o mercado, né? Então, essa questão de acreditar, de crença, ela junta com essa questão do conhecimento de como funciona as criptomoedas. Então, tendo esse conhecimento, quando eu olho o mercado inteiro, eu não tenho mais esperado uma queda para comprar. Sempre que eu tenho uma reserva, que eu falo assim, essa reserva eu não vou usar por um bom tempo, eu posiciono em cripto. Tá? É uma coisa que eu vou fazendo isso. Porque quando você vai fazendo isso aos pouquinhos, né? Você vai pegando um pouquinho, você vai pegando o preço médio. O que as pessoas não podem fazer é vender na queda, no medo, que é o famoso mão de alface, né? No susto, vai lá e coloca. Por quê? Porque ou se posicionou errado, colocou dinheiro que não podia colocar e vai prejudicar. Numa emergência, né? Vai ter que sacar na hora errada. Exato, não é para colocar dinheiro de emergência em cripto. Isso é o dinheiro que você não vai usar. Você pode ficar médio e longo prazo. Para aposentadoria, igual ações mesmo, né? Quando a gente posiciona pensando lá na frente. De repente, aquela viagem de aniversário de 20 anos de casamento que você vai fazer, você pega hoje, quando você está com 10 anos de casamento e vai. Aí você vai ver que viagem que você vai fazer daqui a 10 anos. Pode ser um negócio fantástico. Então, é nessa linha. Então, as pessoas que não entenderam o fundamento, acabam soltando. E aí você tem aquele efeito manada, né? Um solta, o solta tá com medo e tal. Porque o cara falou, mas ele falou com base em quê? Né? Então, você tem que ver todos, entender esses fundamentos e ser forte, né? Então, quem é holder é holder, né? Não se abala com essas oscilações do mercado, né? O holder, na verdade, ele até gosta, né?
Tava até falando com uma amiga essa semana, essa que está aí acompanhando, que era só dos imóveis. Aí a gente estava lá, igual final de Copa, né? Nossa, vai chegar em 230 esse fim de semana, vai chegar em 220. Aí eu falei, botei uma ordem de 220. Ela, você é louca, não vai chegar. Acabou de bater, né? Bateu, né? Aí eu mandei para ela agora, eu falei, foi. A gente fica torcendo, Quem né? adivinha muito fundo é a minha esposa. A minha esposa, ela coloca umas ordens que é inacreditável. Bate, executa e sobe. Assim, parece que ela que determina o fundo das criptos. Eu não sei como que ela... Não sei que eu vou conversar com ela, entender que equação que ela faz para entender qual que é o fundo. Ela acerta o fundo, é inacreditável. Já sobe. Mas é legal e é gostoso, que foi o que você falou. É um mercado que ele é emocionante, você torce, você... Mas tem que ter o perfil e estômago para isso. Tem gente que não aguenta. Tem que ter estômago. Mas o pessoal fala, né? Quem não suporta uma queda de 30%, não merece um ganho de 300%, né? Então, a pessoa tem que ir lá para... Aí tem que ir. Se quem não tem estômago, tem que realmente ir no mercado tradicional. Coisas bem palpáveis. Mas aí é aquilo. Um mês não tem como você ter mais do que 0,7, 0,6... Tem que se contentar com isso e não pode achar ruim. Não pode achar ruim. Então, essa vai ser a emoção, vai ser essa. Eu gosto da emoção. Eu também. Já tive amigos falando que eu era meio doida, que hoje cerca de 80% da minha carteira está em cripto. E não para, né? Que é um negocinho que é viciante. A gente vai vendo, vai aumentando. Sempre tem projetos bons aparecendo, né? Pra gente olhar e fazer. Sempre. E também participar. Tem bastante coisa que tá surgindo aí. Pessoas boas, projetos com bastante fundamento. Tem os memes também, que a gente brinca, né? Não vou falar que eu nunca comprei meme, coin. Vai que não pode falar que você gosta. Não, então, nunca pus nada que comprometesse. 0,0 alguma coisa Deu por cento. Certo, né? Mas é divertido, né? Todo mundo sabe que eu comprei Dogecoin porque eu tenho um Shiba, né? Só por isso. Mas deu certo na época, né? Ganhou bastante. Eu tenho uma relação emocional com a moeda que não tem nada de fundamento econômico. Mas o mercado ele é muito estimulante, esse mercado. Ele faz você estudar. É um mercado que te traz conhecimento. Você tem que ir atrás, você lê white paper, você lê coisas em outras línguas, você... Sabe, é uma coisa que ele te dá uma... Quem está no mercado cripto... de buscar. Você busca, você estuda e você... O tempo passa de uma forma diferente. É tanta informação assim que parece que passou o mês inteiro, você passou uma semana. Né? Isso eu acho que isso é estimulante. Isso é muito, muito legal. Eu lembrei agora, outro dia a gente estava no bar aqui, você estava junto, e a pessoa na mesa falou... Mas e aí, você chega no bar hoje em dia, as pessoas querem saber de cripto, as pessoas estão por dentro, te perguntam, você fala, trabalho com cripto, e as pessoas estão bem interessadas, né? E aí ela deu um exemplo. Você fala que é contador, a pessoa, contador, tipo... ela falou. Não, é verdade, quando você fala de cripto... diferente. E isso, Laura, eu acho legal que você comentou isso, porque era totalmente o oposto. Quando a gente começou a empresa em 2016, aqui a gente andava na Faria Lima, parecia que a gente era tóxico, né? Você falava, o pessoal, lá vem esses caras falar de criptomoeda, né? Tinha um preconceito. O preconceito era muito grande. Eu passei nas rodas de amigos, isso a gente estava com bastante conhecimento e tal. Aqui no Brasil, eu falava só sobre amenidades. Calor hoje, né? É calor, né? Vai chover. Evitava falar o que faz, esse calor, né? acho que vai chover, né? Tá abafado, né? Abafado, né? E era isso que eu falava. Amenidades só. Vai viajar? Opa, o final de semana foi bom? Foi bom. Opa, cervejinha, rolo, churrasco? Então, era só assim que eu me comunicava com o pessoal aqui. Porque eu sentia que não tinha nenhum tipo de abertura para eu falar sobre o mercado. Aonde eu achava isso? Lá na Suíça. Na Suíça, no Crypto Valley, onde tinham muitas empresas lá, a gente só falava disso. Nossa, eu ficava aqui no Brasil, sabe, sem lugar, sem né? lugar, não tinha lugar aqui para conversar, para discutir, para desenvolver uma ideia, para implementar. Sentiu a mudança aí, né? De água pro vinho. Agora eu tô indo lá pra Suíça e o pessoal aqui, fica aqui, vamos falar mais um pouco, vamos conversar, vem tomar um café. E agora não dá, o tempo tá super escasso, né? Tô voltando agora.
para a Suíça, ficar lá bastante tempo, porque tem muita coisa para fazer lá, está acontecendo muita coisa. E é um ecossistema que desenvolveu muito. A gente chegou no Crypto Valley, eram 14 empresas, 15 empresas. Hoje são mais de 1.000 de blockchain, na região de Zug, que fica ao sul de Zurique, que é conhecida como Crypto Valley. Uma região que cresceu muito, porque a sede do Ethereum fica lá. O nosso advogado são os advogados. Você vai convidado. Assim que baixar as restrições das viagens, visita lá a nossa sede lá na Suíça. Sim. Então, é a sede do Ethereum lá. Então, nossos advogados são os mesmos advogados do Ethereum, contador, a mesma coisa. Então, você tem uma região que abraçou o cripto. Lá você pode pagar impostos com Bitcoin. Muito legal. Nós fundamos a empresa integralizando capital parte com Bitcoin. Então, você imagina uma cidade, um cantão, né, que é um pequeno estado, todo voltado para incentivar a criptoeconomia. Quer dizer, não tem como não atrair um monte de empresa e ser um sucesso. Então, era lá que eu sentia mais a vontade de conversar sobre isso. Quando eu voltava para cá, tá calor, vai chover, tá frio, não sei o quê, churrasco, era sempre assim. E hoje não, hoje mudou. Então, a gente viu que mudou muito. Com a pandemia, as pessoas se digitalizaram muito. Tá todo mundo digital, fazendo compra. Minha mãe começou a fazer compra online, coisa que eu nunca achei que ela fosse fazer. Reunião online que a gente não via antes, foi obrigado, né, a se adequar a essa nova realidade. Todo mundo fazendo. Muito bom, porque tem assuntos que você não precisa não é sempre. Eu acho que é muito importante presencial, até para você fazer criação das coisas, brainstorm, discutir ideias, mas execução, acompanhamento, pode ser online. Sim. Não precisa se deslocar. Ganha tempo. Então, acho que eu acredito muito nesse modelo híbrido, né? Até aqui, temos vários funcionários que ficam online o tempo todo, vêm aqui esporadicamente e vai permanecer. Depois da pandemia, tenho certeza. Vão vir para o happy hour, vão vir para bater um papo, passar um dia aqui e 4 trabalhando de casa. Eu acho que essa mudança comportamental trouxe também a digitalização, que o pessoal começou a entender, passar mais tempo a assistir vídeo, ver vídeo de criptomoeda, começa a entender. Espero que estejam assistindo o nosso Gymcast aqui e bebendo mais da fonte da parte de criptomoeda. Então, se teve um lado assim que eu vi, né, na questão da pandemia que avançou muito, foi a questão online, digital, e-commerce, pagamentos digitais, criptomoedas. Isso trouxe e consolidou num patamar, porque o conhecimento é algo que você não tira, né? Você só soma. Então, as pessoas que tomaram conhecimento para isso, elas entraram e tá lá, solidificou. Esse grupo de pessoas está fazendo um trabalho de entendimento e divulgação. Estão ampliando isso. E isso aí vai ser exponencial. Porque todo mundo... Porque hoje, para você ter cripto, você tem que ter um celular e internet. Quem tem celular e internet hoje? A grande maioria da população mundial tem. Muito mais do que banco. É mais fácil você ter cripto do que você abrir uma conta em banco. E todo mundo tem celular. Ou seja, o potencial, o que está na mão das pessoas em cripto, ele é absurdo, absurdo. Quando elas começarem a falar, é só eu instalar uma carteira e começar a aceitar, entendeu? As pessoas vão começar a poder aceitar a cripto e vão ver que é muito simples. E quando eles descobrirem que é simples, aí a adoção vai ser maciça e exponencial a velocidade. Sim, não tenho dúvidas. Assim, desde 2018, agora eu estou fazendo quase 3 anos que eu trabalho nesse mundo cripto, né? Senti muita diferença. E em 2018, num dos eventos logo no início que eu comecei a ir em bastante eventos para pegar ali um pouco da raiz mesmo, entender mais. E uma frase que eu não esqueço também, que eu escutei num desses eventos, foi que a revolução financeira que a gente ia ter nos próximos 10 anos, de 2018 2028. Até 2028, ia ser maior que a Revolução Industrial, que durou mais de 100 anos. Exatamente. E esses 3 anos que eu já falo assim, nossa, como mudou. É muito rápido. Porque o que acontece? Toda revolução, ela precisou de instalar uma infraestrutura. Se você for falar Revolução Industrial, você precisa do quê? Você precisa de um terreno, você precisa de maquinário,
Você precisa de engenheiros projetando as máquinas, tem que instalar as máquinas, treinar pessoal e tal. Para você começar a colocar uma máquina, uma fábrica em produção, são anos, né? Até a parte da revolução da internet. Você não tinha, a internet era discada. Nossa. Você não tinha infraestrutura. Então, o que você tem que fazer? Instala a fibra ótica, você tem que cabear tudo, fazer banda larga, fazer conexões via satélite, passar cabo transoceânico ótico. Então, essa infraestrutura, ela demora um tempo. Isso leva um tempo de adoção muito grande. Criptomoeda, o que você precisa fazer de instalação de infraestrutura? Já está pronto. Nada. Nada. Daqui para frente. Então, a velocidade de adoção, ela pode ser violenta. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet no celular, todo mundo pode ter criptomoeda. Então, essa é o elemento que eu olho muito com bastante cuidado, para entender que a virada pode ser muito rápida. Nós estamos vendo isso aqui. Isso aqui, olha, de dezembro até agora, o que aumentou a procura pela nossa empresa, por nós, o que nossa equipe cresceu, né? O que está acontecendo em todo o ecossistema, o que aumentou o market cap. Quer dizer, você vê em 3, 4, 5 meses o que não acontece. Então, eu acho que 2028, nossa, 2028 vão estar voando. Certeza. Não dá nem para imaginar como vai ser 2028, está muito longe. Quero estar aposentado. Está muito longe, já. Só de dinheiro. Financeiramente, já quero estar aposentado, né? Não que eu vá parar de trabalhar, só financeiramente, porque isso tá nunca. tranquilo. Exato. Quer adicionar mais alguma coisa? Quer mandar algum recado? Você quer, como representante aí, uma das representantes das mulheres nessa linha de criptomoedas, eu acho que é importante a gente levar esse conhecimento para todos, né? Eu acho que o que a gente puder trazer de conhecimento, a gente deve trazer. E se tiver algum recado, eu acho que seria bacana. É isso, assim, que eu tenho visto essa mudança das mulheres buscando o conhecimento e a independência financeira, com certeza aumentou muito nos últimos anos e continuem nessa busca aí que com certeza vai valer a pena. Não, bacana. Bom, obrigado pela sua presença aqui, espero que tenhamos outros bate-papos. Antes de eu viajar, ainda deve ter mais algumas semanas, vamos ver se a gente marca mais alguns aqui. Obrigado, sempre que quiser contribuir com a gente, só avisar, então aqui de portas abertas. Obrigada pelo espaço aqui também. Bom, obrigado, pessoal. Até a próxima.